justamente lançar um olhar responsável sobre um tema tão importante que muitas vezes é negligenciado por muitas pessoas. Então, esse projeto surgiu em parceria do Instituto de Interação Social com a Assembleia Legislativa, onde a mesa diretora abraçou esse projeto e colocou à frente e passamos a desenvolver isso. Várias pessoas já passaram, estão acessando os conteúdos, isso reforçando a importância desses temas. Muitas vezes as pessoas não revelam, não discutem problemas como depressão, não discutem problema como ansiedade, como TDAH, não discutem problema com alcoolismo, mas a gente sabe o tanto que eles estão acessando os conteúdos e se beneficiando disso. Então, esse projeto nasce realmente da observação da importância desse assunto frente não só à sociedade como um todo, mas aos servidores da Assembleia Legislativa. Do servidor, do funcionário, que a gente desenvolveu esse projeto. E a gente espera expandir para diversas áreas aí, para diversas empresas, porque a gente vê que está adoecido. E o ano passado, eu acho que todos vocês devem ter visto aí, o Ministério da Previdência divulgou um aumento de 68% dos afastamentos no INSS em função dos transtornos mentais. 68% só no ano passado, tá, de aumento. Então, a gente vê que o número de adoecimento está maior e as pessoas estão também procurando mais, né? Talvez as pessoas estão indo atrás, estão lendo, né? E em relação a esse afastamento, o maior número foi depressão, ansiedade, né? E, entre eles, a dependência química. Então, a dependência química é uma doença que a gente sabe que afeta o cérebro, porque é uma doença que vem através de dopamina, que é um neurotransmissor cerebral, então ela entra lá pelo sistema de recompensa que a gente tem no cérebro, e em função disso, o cérebro quer cada vez mais, porque a dopamina, ela é uma substância que é aquela coisa gostosa do prazer, né? Então, quando o cérebro necessita de prazer, esse sistema de recompensa, ele acaba buscando cada vez mais substâncias, né? No caso, a cocaína, a gente acha que a maconha não causa dependência, também causa. Então, todas as drogas que a gente conhece, que está aí no mercado, e a gente tem um desafio muito grande com as novas que estão surgindo. Hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre as novas drogas, que muitas vezes alguns de vocês não conhecem, nunca ouviram falar e estão aqui no mercado. Porque assim, a maconha, a cocaína, a heroína, enfim, o álcool em si, tão intensa que a medicina não consegue acompanhar, né? Eu tive num congresso há uns 2 anos atrás e o que a gente viu lá foi um slide de um pesquisador norte-americano e ele mostrando assim, em Nova York esse problema é tão grande que quando eles descobrem como diagnosticar uma substância e nem descobrir o tratamento ainda, já tem mais 200 novas substâncias no mercado. Então, assim, é uma coisa extraordinária, extremamente grande, que o fluxo da medicina não consegue acompanhar. Então, a gente não tem, quando chega um paciente na urgência, a gente não tem como descobrir que droga foi que ele usou. Até porque são tantas hoje que não existe metodologia ainda em laboratório para a gente pesquisar todas elas. Muitas vezes tem uma história, né? Por exemplo, o LSD. Cada corzinha daquele comprimidinho tem drogas e substâncias diferentes. Parece ser o êxtase, né? Uma droga só. Mas cada cor do comprimido ninguém sabe o que tem. Então, quando eles fazem uma utilização, uma overdose, a gente não sabe o que está ocasionando. A gente sabe como eles chegam, muitas vezes em arritmia, parada cardíaca, né? A gente sabe que hoje tem drogas que transformam as pessoas num zumbi desde a primeira tomada. Então a pessoa já tem dependência química, a partir do primeiro uso da substância ele já desencadeia uma dependência que nunca mais a pessoa deixa. São aqueles zumbis, eles mordem em função do uso da droga, tem casos em que um morde o outro na rua, um arranca a orelha do outro, eles viram realmente monstros, zumbis ali andando e altamente dependentes, não conseguem mais sair. Se vocês pesquisarem aí na internet, no celular de vocês, vocês vão ver vídeos alarmantes aí em relação a essas drogas, né, que transformam as pessoas em zumbis. Então, eu gostaria de falar para vocês hoje essa complexidade que e a maioria das pessoas não leva em consideração como uma doença, né?
fica como se fosse realmente falta de vergonha, falta do que fazer, a pessoa não consegue sair porque ela não quer, porque ela não tem força de vontade. Não, a dependência química é uma doença. Eu trabalhei aqui no CAPS Álcool e Drogas e a gente viu aqui o quão difícil é a gente tratar e retirar essas pessoas do mundo das drogas. Por mais que a gente atuasse e existem medicamentos, não é o suficiente para retirar, porque a dependência, o desejo, a falta de dopamina é muito maior, né? Então, muitas vezes, a gente tem que trabalhar com o paciente, com a família, um trabalho multidisciplinar, onde a gente conversa e explica para a família que realmente vai ter dependência, a dependência vai ter recaída, entendeu? Então, não é porque a pessoa não tem vergonha que ela voltou a usar de novo, é porque ele vai ter recaída, tá? E é no momento da recaída que ele mais precisa da ajuda dos familiares, da ajuda da equipe multidisciplinar, porque para o paciente, para o dependente, é também muito difícil a recaída. Ele fica muito envergonhado, é um fracasso, é como se ele realmente não desse conta e é muito difícil porque é uma doença. É que nem você falar para o hipertenso assim, não deixa a sua pressão subir. Que controle que ele tem? Nenhum, tá? Então, assim, pra gente ver como a dependência química é uma doença, eles também não têm controle sobre esse desejo incontrolável de usar a droga. Tem medicamentos que tratam essa questão dessa compulsão, desse desejo, dessa impulsividade? Tem. A gente tem como agir com medicamentos que vão reduzir muito isso aí, vai atuar no centro de recompensa, vai agir lá na dopamina, vai ajudar a melhorar, mas lembrando que o paciente pode ter recaída a qualquer momento. Tanto que no AA eles trabalham com a questão de que não pode tomar nenhum gole da bebida, né? Porque eles sabem que se tomar o primeiro gole, pronto, acabou. Ali é a recaída. Tomou o primeiro gole da bebida alcoólica, acabou. Então quem é realmente alcoólatra não pode nunca mais tomar o primeiro gole, porque não é só o primeiro. A partir daquilo ali, o centro de recompensa do cérebro atua, e esse centro de recompensa que a gente tem, ele busca por prazer. Então é aquele mesmo prazer que a gente tem em tudo que a gente realiza. Então o prazer de usar uma cocaína, uma heroína, uma maconha é gigantesco, senão não daria dependência. Como é que a gente vai ter dependência por uma coisa ruim, que dá uma coisa ruim no nosso organismo? Não. O efeito é muito bom, tá? A cocaína, ela dá um efeito de euforia, de poder, de agitação, de grandeza, enfim. A pessoa fica muito poderosa com aquilo ali. O cérebro quer conseguir aquilo ali cada vez mais, né? Será que a gente não consegue passar? Tá, vamos lá então, vamos passando aqui. Vamos olhando aqui. Eu gostaria muito que vocês vissem os slides, eles estão também, gente, no site, tá? Vocês podem ir lá, essa aula que tá aqui, ela tá no site, tá? Para vocês verificarem, né? A pessoa bebe, fica alegre, daí a pouquinho o álcool vai subindo e vai dando aquela letargia, diminui reflexo, então ele é classificado como um depressor do sistema nervoso central, tá? E ele permanece assim, na circulação, se você tomar uma latinha de cerveja, uma dosezinha de uísque, por exemplo, ou de uma dose pequena, vamos supor, pode entrar, uma taça de vinho, ele vai permanecer na nossa circulação no mínimo 6 horas. Então não adianta querer correr da Blitz, tá? Ele vai estar lá. Se for uma quantidade maior, ele vai até 72 horas. Por isso que ele interage diretamente com a grande maioria dos medicamentos. Porque é tudo metabolizado no fígado, né? Então, quando a gente ingere o paciente pergunta sempre para mim assim, doutora, posso beber com remédio? Não, você não pode beber com remédio nenhum. Na verdade, você não pode beber. Mas se beber, não pode misturar com medicação, porque a maioria dos medicamentos são metabolizados no fígado. O fígado nosso, de todos nós, ele é alcoólatra, gente. Ele é desesperado por álcool. A hora que entra uma gota de álcool no nosso sangue, o fígado para tudo e vai metabolizar o álcool. Então, no mínimo, você vai perder o efeito do medicamento. No mínimo. Se ele não tiver interações piores, onde ele deprime mais. Muitas vezes, por exemplo, o álcool com alguns medicamentos, se você tomar ele junto com alguns benzodiazepínicos, alguns medicamentos, o álcool, ele soma aquela depressão.
né? Então acaba que você fica mais deprimido, mais sedado, mais letárgico se você fizer uso. Ou ele pode ter um efeito extremamente euforizante, extremamente grave, né? De surto psicótico mesmo. A gente tem assim, eu não sei se vocês souberam, mas a gente tem um exemplo, a dupla do Zezé de Camargo e Luciano se desfez uma época por conta de uso de... O Luciano estava tomando Rivotril e lá no camarim ele tomou uma dose de uísque, começou a beber bebida alcoólica. Ele surtou, quebrou o camarim, não entrou no palco, o Zezé entrou sozinho, fez o show sozinho. Então assim, desde essa época a dupla se estremeceu e acho que é um dos motivos, tá? Que a gente vê o quão é prejudicial, né? Então a gente tem que pensar no álcool como ele é uma... Eu vou falar um pouco mais ali à frente, mas a gente vai falando aqui dos 3 tipos, né? Por ser uma substância lícita, né? Ele está liberado na nossa sociedade. Então é bonito, todo mundo se reúne, tem que beber, tem que ter uma cervejinha. Tudo bem, gente, nada contra, né? Mas a gente tem que lembrar que é uma droga altamente e potencialmente causadora de dependência e de prejuízos gigantescos na vida das pessoas, né? Temos também as drogas que são estimulantes do sistema nervoso central, né? Que entra inclusive a nicotina entra aí, tá? Entram as anfetaminas, que são os êxtases, né? Aqueles que têm o MDMA, todas as drogas, a cocaína, quando a pessoa usa, ela estimula o sistema nervoso central e a pessoa fica mais excitada, mais estimulada, e aí ela vira nossa, ela cria poderes, né? Então ela acaba fazendo coisas extremamente graves ali em função do uso da substância e é altamente dependente. E as perturbadoras, quem são? Né? São aquelas que perturbam também. Tudo isso aqui perturba, mas assim, perturbadores são aqueles que causam alucinações. Então quando a gente está com cocaína e com álcool, normalmente ele não entra nessa área da nossa senso-percepção. A maconha sim, a maconha ela atua causando alucinações, delírios, enfim. A maconha a gente vai ver ali que ela é uma das principais drogas que abrem quadros psiquiátricos que nunca mais tem cura, tá? Nunca mais. Então, por exemplo, a esquizofrenia. Se a pessoa tem uma genética e ela usa uma maconha, pode ser que nunca mais ela volta ao normal. Ela entra num quadro de psicose, de delírio, nunca mais. Ela desencadeia a esquizofrenia dela ali, talvez até no primeiro uso da maconha, tá? Que entra aquelas questões da despersonalização, desrealização. Então não é só aquela alucinação, aquela coisa gostosinha, daquela sensação boa da maconha. Ela é sim prejudicial. A Associação Brasileira de Psiquiatria combate veementemente a liberação da maconha. Nós somos os psiquiatras que têm consciência, são todos contra a liberação. Por quê? Além dela ser a porta de entrada, ela causa dependência e ela desenvolve transtornos mentais irreversíveis. O único transtorno mental assim mais grave que dá direito à aposentadoria, para vocês verem quão grave é a esquizofrenia. Ela é uma quebra de pensamento, uma quebra com a realidade que a pessoa nunca mais volta. Grande parte é desencadeada pelo uso da maconha. Principalmente quanto mais cedo usa, pior fica. Nós vamos falar um pouquinho mais à frente sobre essas drogas. Então as perturbadoras, o LSD, são as alucinógenas, tá? São aquelas que realmente perturbam a nossa mente. Não que os outros não perturbem, mas um deprime, o outro estimula, né? Anfetamina, entra inclusive o Venvance, que as pessoas ficam usando aí, Ritalina, né? Pra ficar inteligente. Não é a droga da inteligência, gente, é uma droga. Então, se não é um TDAH, se não tem indicação de usar o medicamento, não use. Por isso que tem que passar por uma avaliação psiquiátrica para que seja feito o uso correto e responsável. É um medicamento. A anfetamina é o que os caminhoneiros usam como rebite, tá? Para vocês verem. Então, quando usa uma anfetamina associada a uma bebida alcoólica, os caminhoneiros dirigem aí 48, 72 horas sem dormir e causam esses acidentes gravíssimos que a gente vê e é vendido em todos os postos de gasolina, tá? Então, onde eles param, eles conseguem comprar a anfetamina, ingerem com bebida alcoólica e assim, por isso que é obrigado a fazer um exame toxicológico neles periodicamente, né, para ver se realmente eles estão fazendo uso da substância. Próximo, consegue? Mais um? Consegue? O
número, né? Então, quando a gente fala em drogas, a gente vai falar um pouquinho no número, né? Eu gostei dessa figurinha aqui, ó. Achei bem bonitinha e acho que ela representa bastante o que a gente vê aí na questão da dependência química, né? Quando a gente fala em números, gente, nós temos 296 milhões de... cadê? de pessoas que utilizam a droga no mundo, tá? No Brasil, volta lá, no Brasil a gente tem 2,3% da nossa população brasileira é dependente química do álcool. Então, se nós temos 200 milhões de brasileiros, nós temos 2,3% aqui dependente do álcool. Então, veja bem, façam as contas aí, quem for bom de matemática, é um número gigantesco. Dependente, não são usuários. Usuários, se brincar, é 100% da população, né? Você deve chegar numa família e perguntar quem não usa álcool aqui. Se tiver um, é raro, né? Não toma bebida alcoólica. Então, assim... porque é uma droga lícita, então nesse número a gente não está falando de pessoas que utilizam, nós estamos falando de dependência, né? 36 milhões de dependentes sofrem, né, com as dependências químicas e muitos deles estão sem tratamento, né? O tratamento é multidisciplinar. Vamos tentar passar o próximo, se você conseguir aí. Então, o que eu vou falar para vocês um pouquinho sobre essas drogas novas para vocês conhecerem, tá? Existe a maconha, todo mundo sabe o que é, aquele negocinho que a gente compra lá e que queima, enfim, o cigarrinho, o baseadinho. Agora, fabricaram maconha sintética, tá? Ela é 200 vezes mais potente que a maconha. 200 vezes. Então, o efeito que a maconha causa, a maconha sintética, ela causa 200 vezes mais. Então, aquelas alucinações, efeitos colaterais, enfim, tudo isso, né? É chamada de droga K, tá? Por quê? E compra facilmente na internet, tá? É o Space, o K9, o K4, enfim. Então, isso aqui é para vocês conhecerem. Cuiabá tem demais, tá? Tá no mundo inteiro. Aqui nós temos paciente internado no HMC, intoxicado com isso aqui, tá? E a própria maconha mesmo, o cigarrinho, ele tá vindo, eles falam batizado, né? Então ele tá vindo misturado com substâncias. Então, assim, a gente sabe que é algo muito grave. Tem outras drogas também, né? Estimulantes, que é o Flakka. Esse Flakka, se vocês pesquisarem na internet o que ele causa a partir da primeira tomada, os efeitos são bem semelhantes à cocaína e à metanfetamina. Ele é um estimulante, tá? Mas ele é extremamente grave. Tá? A pessoa faz atrocidades, né? Até de morder e comer a orelha do outro, tá? Do coleguinha que tá ali do lado. Então, assim, são coisas terríveis, tá? Terríveis que essas drogas fazem. Podem pesquisar vídeo aí na internet que vocês vão ver. Não dá para trazer tudo, até porque a gente tem um tempo pequeno aqui, né? Opioides sintéticos também, que são muito potentes, muito potentes. A gente tem a morfina, que vem lá dos primórdios, que a gente utiliza como tratamento de dor, mas a gente tem coisas muito, muito, muito mais potentes. Por exemplo, o fentanil, ele é 50 vezes mais potente que a morfina. A gente utiliza ele para sedação, então no momento em que a gente injeta um fentanil, a gente tem que entubar o paciente, ele para de respirar. É aquela indução anestésica. Só que as pessoas usam como forma recreativa, tá? Em doses pequenas, mas uma hora perde a mão e morre. Tá aí Michael Jackson, morreu por fentanil, tá? Ele aplicou uma dose de fentanil, parou de respirar e não tinha quem pudesse o ajudar. Desce só um pouquinho que acho que tem uma aqui em cima. Isso, então nas psicoativas emergentes, a gente tem outras que estão entrando aqui no nosso mundo e que já estão muito frequentes no mundo. Isso tudo, gente, eu tô falando para vocês por causa dos nossos adolescentes. Eles sabem disso, eles estão convivendo com isso e nós não sabemos, tá? Então é muito importante vocês irem atrás e pesquisar. Isso compra facilmente na internet, pode passar. Entram lá e eles acham facilmente onde está, né? Então essa dependência de opioides está muito grande, crescendo muito. Nós tivemos agora um óbito no HMC por um paciente que por conta de dor crônica ele foi fazendo uso de opioide, de analgésico, enfim. Até que eles morrem mesmo. Ultimamente agora, acho que nesse ano, a gente já teve as 4 ou 5 mortes aqui. Pessoas injetando morfina no banheiro, vai no hospital, enfim.
são substâncias extremamente letais, né, e que causam dependência química e que tá aí, né, às vezes eles entram no hospital fazer tratamento de uma fratura, o médico começa a prescrever como tratamento de dor, por isso que é feito naquela receita controlada, receita azul, vocês não compram um opioide sem receita médica, mas compra, tá? Como droga compra, né? Próximo. Então, assim, a presença é muito grande no Brasil, tá? E a gente sabe que tem o fentanil, acabei de falar para vocês, né? É para uso médico, sedação, mas existem riscos muito grandes, tá? Entre o uso médico e o uso recreativo, existe um abismo aí, porque tem se utilizado muito, né? A contaminação mesmo, porque é uma droga injetável, então as pessoas contaminam, usam com outras drogas, e o risco de overdose é muito grande, porque um pouquinho que eles utilizam a mais faz uma parada respiratória e o efeito dele é rápido. Mas o momentinho que ele fica ali, se a gente ficar 20 segundos sem respirar, 40 segundos já é o suficiente para queimar neurônio irreversível e 1 minuto, enfim, a pessoa morreu, tá? Mesmo que ela permaneça viva, os neurônios vão morrendo com a falta de oxigênio. Então, às vezes faz uma parada, alguém vai lá, reanima, mas já houve uma lesão de neurônio muito grande aí. E isso tem acontecido com muita frequência. Próximo. Aqui eu vou falar um pouquinho dos sais de banho, que são os cationas sintéticos, isso é muito comum, compra muito facilmente na internet. Se vocês clicarem lá, sais de banho, principalmente se colocar dessa forma aí, vocês vão encontrar, são drogas altamente potentes, tá? Compra como sais de banhos, fertilizantes, tá? Vocês entram na internet e os nossos adolescentes estão em contato com isso o tempo inteiro, tá? Não adiantava nada eu vir aqui para vocês falar de maconha, cocaína, heroína, coisa que vocês já conhecem, crack. Então eu resolvi falar um pouquinho mais sobre aquilo que a gente não tem tanto, vocês não têm tanto contato, mas a gente tem, porque a gente vê isso aí no nosso dia a dia. Então, os efeitos do sais, eles compram como sais de banho e ele vem como um salzinho mesmo, tá? Então a gente vê aí, eles são altamente estimulantes, tá? Tem efeitos semelhantes a cocaína e anfetamina, mas eles têm uma potência e uma duração muito maior. Então eles duram muito mais, tá? E tá livre no mercado para quem quiser comprar. É difícil detectar em exames, a gente não tem exame laboratorial para detectar isso aí, tem que ter uma história clínica, tem que ter alguém que chega lá e conta pra gente, olha, tá usando isso, tá? Mas também tratamento, se a gente não tem nem método de diagnóstico, não tem tratamento, né? E aí? A droga tá muito à frente do tratamento e do diagnóstico. Próximo. Os alucinógenos de alta toxicidade, né, que são extremamente perigosos, são vendidos como LSD, que é essa substância que parece ser inofensiva, tem nas raves, tem nas festas à vontade, mas eles são extremamente perigosos, causam danos neurológicos irreversíveis, significativos, mata neurônio, destrói neurônio, né? E tem uma falsa identidade assim, estamos vendendo LSD. Não, tá vendendo aquela substância ali, ó. Por isso que eu falei que cada comprimidinho, coloridinho daquele êxtase, ninguém sabe o que tem dentro. Se vocês abrirem na internet, vocês vão ver aí 100 cores. Eles aparecem até o verdinho mais claro, mais escuro, em tons de azul, verde, tem vários tons. Cada um tem uma substância diferente que o mercado da droga tá colocando ali e tá trazendo e cada vez mais viciando, e é por isso que o tráfico tá dominando, e todos esses que a gente conhece, PCC e todo mundo aí, tá dominando o mercado, porque eles estão muito à frente com essas substâncias que altamente causam dependência. Próximo. A maconha artificial, que eu falei pra vocês, que é a droga K, né? Ela tem efeitos imprevisíveis, tá? Até convulsão e morte, dependendo da quantidade que a pessoa utiliza. Ela tem uma composição extremamente variável na composição dela. Muitas vezes a gente não sabe nem o que tem ali dentro, né? E as emergências crescem cada vez mais. Então a gente vê pessoas chegando, jovens chegando nas urgências e emergências com taquicardia, arritmia, convulsão, coma, vai para UTI e a gente não sabe o que tem. Tá? Não tem como fazer a dosagem de todas elas, né? Então, o nosso mercado está cada vez maior. Em São Paulo, isso aqui já virou uma epidemia, não só nos Estados Unidos. Quando a gente fala de Nova York, quando a gente fala dos Estados Unidos, parece que a realidade está lá. Não, gente, já chegou em São Paulo, já chegou aqui no Brasil, já chegou em Cuiabá. Nós temos paciente lá no HMC com todos os tipos de complicações por essas drogas que a gente está falando aqui. Então,
A maconha é extremamente prejudicial, extremamente agressiva. Quando a gente fala em maconha sintética, que são as drogas K, e que está livremente vendida no mercado, aí a gente está falando de algo 200 vezes mais potente que a maconha. Tá? Se a maconha já desencadeava esquizofrenia, ela por si só, aquela plantinha que parece tão inofensiva, e hoje o que está o problema? Como a gente tem o canabidiol como tratamento, as pessoas estão confundindo muito. Eles estão achando que eles podem plantar um pezinho de maconha no quintal. Já tem gente liberado pela justiça plantando maconha no quintal ali na Chapada para tratar um filho que tem uma doença. Isso é extremamente absurdo, porque para a gente utilizar o canabidiol, a maconha ela tem vários componentes, tá? O THC é a substância que é psicoativa, é a substância que vai fazer causar alucinação. Então, o que trata na maconha? O canabidiol é uma porção, é uma parte da maconha que realmente trata esquizofrenia, epilepsia refratária. A gente tem vários tratamentos muito bons com canabidiol, mas tem que levar em consideração diversos fatores. Onde ele é fabricado? Onde ele é isolado? Realmente ele está livre de THC? Qual a quantidade mínima permitida de THC nesse canabidiol que eu vou poder utilizar como tratamento? Tá? Tem gente comprando canabidiol, tem gente ensinando na internet como que retira o canabidiol da maconha. Isso não existe, tá? Porque não tem como você purificar uma substância em casa. Então ele vai estar contaminado com THC, que é o tricloroacético. Então esse THC é a substância que dá dependência, é a substância que dá alucinações, é a substância que desencadeia esquizofrenia. O canabidiol em si, eu particularmente utilizo, quando eu prescrevo, um canabidiol que é fabricado e passado pelo crivo do FDA, dos Estados Unidos, da Europa. Eu não prescrevo nenhum nacional, porque eu acho que não é confiável. Por que você não acha? Gente, o que é sério nesse país? Tá? Ainda com esse tráfico que a gente tem. Então, assim, se alguém tem que... Pode entrar. Se alguém tem que utilizar o canabidiol, tem que procurar uma origem. Essa história de pegar o canabidiol em casa, fabricar, plantar maconha, fazer chazinho, extrair... Isso é balela, isso não existe. Pode passar, pode passar. Tá? Então, assim, é muito importante a gente falar disso, porque a gente está falando de uma droga extremamente nociva, que é a maconha. É utilizada como tratamento? Sim, mas tem que ser utilizada com bastante segurança, com quem conhece. Hoje em dia tá todo mundo enfiando a mão na maconha e dizendo que sabe tratar, e tá errado, não é dessa forma que trata. Virou festa, maconha agora trata tudo, trata ansiedade, trata insônia, trata dor, trata tudo, né? Então o pessoal... para poder usar, Então, e tá sendo liberada, né? Teve um juiz aqui em Cuiabá que liberou a plantação da maconha no quintal de uma pessoa lá em Chapada. Né? Se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver. Então, assim, é um risco muito grande, tá? Porque além dela, que é a primeira, tem outras, né? E tem outras drogas muito mais pesadas que a gente pode falar também, que são desafios para a saúde pública, como a gente falou. Se a gente não tem nem kit para diagnosticar, quanto mais tratamento próximo, né? Estão entrando aí cada vez mais, então a gente vê, olha aqui, a proliferação delas pode subir um pouquinho. Aqui agora recente, olha como elas aumentaram, tá? No mundo, no Brasil, em meio a tantas que a gente falou aqui. A colaboração mesmo entre a saúde, a pesquisa, a segurança, né? Até por conta dessa coisa que abriu aí, que pode se usar maconha, o monitoramento, a vigilância, como é que cuida disso, como que vai atrás, como que vigia, como que a segurança pública consegue identificar se ninguém está conseguindo ir para os protocolos mesmo de abordagem de tratamento. Se a gente não tem como diagnosticar, como é que a gente vai tratar? Né? Então isso aí é uma epidemia mundial, que é um problema seríssimo, que tem que ser visto pela sociedade e pelos nossos políticos para a gente poder implantar mais políticas, né? O impacto é gigantesco, todos nós sabemos qual é o impacto de drogas na nossa vida, quem conhece sabe disso, né? O impacto individual, em relacionamento, no trabalho, impacto em várias áreas, né? Como a gente já falou, a quantidade de substâncias, o álcool, que é uma das mais consumidas e mais livremente consumidas, né? Hoje nós temos, assim, atual, saiu agora um que eu não olhei, mas esse aqui é do ano passado, 3 milhões de mortes anuais, 25% dos acidentes fatais estão relacionados ao uso do álcool, 60% dos acidentes, das doenças, do que chegam nos prontos-socorros, estão relacionados com o uso recreativo, com o final de semana, com o uso do álcool. Então, é alarmante esse número que a gente tem desse consumo aqui. Por ser algo livre, aparentemente
inofensivo, todo mundo usa, né? Então, assim, a gente sabe que ele está relacionado com a violência no trânsito, em casa, o risco de comportamentos violentos e efeitos neurológicos mesmo, né? A ingestão, ela acaba causando, além dessas alterações da coordenação motora, também tem lesão neuronal. A gente tem pacientes que, quando a pessoa faz o uso crônico do álcool, ele lesiona o neurônio, ele vai lá e arranca a capinha do neurônio, que o nosso neurônio é encapadinho como se fosse o fio. Quando a gente pensa no fio, tem o cobre dentro e tem aquela capinha de plástico, né? O nosso neurônio é revestido por uma capinha de gordura. O álcool vai lá e destrói essa capinha. Quando você arranca a capinha do fio, o que acontece? Curto-circuito, você toma choque. Lá, a mesma coisa. Então, o álcool, ele tem a capacidade de causar essa degeneração, essa lesão no neurônio, tá? Então, nunca mais volta. Isso é irreversível, tá? Então, à medida em que a pessoa vai utilizando, essas lesões neurológicas vão acontecendo e é altamente irreversível. Aí tem, além do dano neurológico, tem risco no trânsito, tem os comportamentos que a pessoa muda durante o vício, né? Eu tô com uma paciente internada no HMC essa semana, que ela usa álcool há muito tempo, a pessoa muito boa fora do álcool, mas assim, há um mês atrás ela esfaqueou o marido, porque ela achou que o marido queria matar ela, o marido queria dar o remédio, ela começou a ter delírio, alucinação. Agora, semana passada, ela tentou esfaquear a filha e o neto, foi presa, mas na verdade ela não é uma paciente para estar presa, ela é uma paciente, ela é para estar internada, porque realmente ela tem uma doença próxima. Então a gente vê muito chegar isso aí pra gente nas emergências, tá? Isso aqui são os riscos do canabidiol, que a gente já falou, de alterações neuroquímicas, do THC, que é o que muda o comportamento na maconha, tá? A psicose, que aumenta e altera os transtornos de humor. Então, quando se utiliza a maconha, que é o cannabis, então tem alterações, tem surtos psicóticos, aumentam 3 vezes mais o risco de desenvolver esquizofrenia. Foi aquilo que eu falei no início para vocês. 1,5 a 2 vezes maior o risco de depressão e ansiedade, que já é alarmante, tá? Próximo. Depois vocês vão lá no site, dar uma olhada, que isso aqui tá tudo colocadinho lá para vocês, podem entrar. Então, o cannabis, o que é? Aparentemente não tem grandes problemas, mas ele é a porta de entrada para as outras drogas também, tá? Então, quem começa utilizando a maconha, ele vai dando passo a passo e daqui a pouco ele está em outras drogas, tá? Então, o início, quanto mais precoce, pior. Quanto mais se utiliza na adolescência, mais alteração neurobiológica tem, porque ele mata neurônios, né? E ele mata, quanto mais jovem se inicia o uso da maconha, mais rapidamente se destrói o cérebro. Bipolar, pode ficar de olho nele, que ele vai desenvolver algum tipo de dependência. Normalmente, quando a gente tem um dependente químico, a gente com certeza tem esse paciente com grande chance de ter uma comorbidade, no caso um bipolar ou um transtorno de personalidade borderline. Uma perguntinha, você vai pensar assim: você já sentiu que deveria cortar o consumo do álcool? Se a pessoa responde sim, né? Você sentiu culpa pelo uso no outro dia, envergonhado, fez alguma coisa, arrependeu, tem culpa? Aborrecimento. Quando as pessoas falam que você está bebendo muito, você fica nervoso, fica bravo? Normalmente fica, né? Eu não bebo não sou dependente não. E você já usou álcool pela manhã para melhorar a ressaca? Então são 4 coisas que são basicamente... Respondeu sim para essas 4, com certeza é dependente, tá? Então isso aqui é muito simples da gente fazer em consultório, é um questionário internacional. Melhor nem fazer. Né? Então tem essas alterações, os prejuízos, pode passar, porque senão a Jaqueline vai infartar ali, eu vou ter que reanimar ela. Então, aqui a adolescência é importante falar, tá, gente? O risco de vulnerabilidade na adolescência, os dados são alarmantes, quanto mais cedo começa, o número de jovens utilizando maconha é gigantesco, tá? É gigantesco, quase todos os adolescentes utilizam a maconha. Quanto mais cedo eles utilizam, mais neurônio é destruído, tá? Então, pega a fase do neurodesenvolvimento, do córtex cerebral. Neurônio morto, o neurônio não volta. E a gente tem estudos mostrando que adolescentes que começaram a utilizar a droga, quando eles chegaram aos 20 anos, o QI deles caiu em pelo menos 6 pontos. Ou seja, a maconha emburrece. Sim, tá? Então, aquela pessoa que utiliza, quanto mais cedo utiliza, menos chance ele tem de desenvolver a parte cognitiva dele. Próximo.
Aqui vai vir isso aí, esses dados que vocês vão poder olhar, tá lá no site, tá? Aqui são os riscos de psicose, tá? Com o uso da maconha, adolescente principalmente, né? Aqui é quando a gente fala os sinais, tá? Na adolescência, quais são os sinais de alerta? Então, mudanças de comportamento, mudanças sociais, alteração no sono, sinais físicos, assim, a criança, o adolescente com olhinho vermelho, fala arrastada, mudou o comportamento, tá mais agressivo, tá falando coisas que não deve, caiu o rendimento escolar, enfim, tudo isso são fatores que vocês podem... Exato. Mudanças sociais, se isola, muda as amizades, né? Não dorme mais à noite. Hoje em dia é comum um adolescente não dormir à noite por conta das redes sociais, mas a gente tem que ficar de olho nisso aí. Vocês viram que tudo aquilo de droga lá a gente compra na rede social. Próximo. Olha o site para vocês verem bem melhor essas dicas aqui, tá? As implicações clínicas a gente já falou, então vai ter transtorno de conduta, evasão na escola, vai ter uma série de complicações aí na vida do adolescente, né? Dificuldades de arrumar serviço e o risco de suicídio que é muito alto. Então a gente tem um risco muito grande de suicídio. Primeiro é a depressão, segundo vem transtorno bipolar e a dependência química no suicídio, tá? E as prevenções que a gente tem, que são as medidas de tratamento, tem CAPS, enfim, a doutora também vai estar falando aqui da parte pode subir, da parte de tratamento biopsicossocial, do tratamento pode subir, do tratamento que a gente tem em relação à psicoterapia, como é que a gente pode fazer, tratamento intensivo, quando é necessário a gente fazer internação, grande parte tem que ser internado sim, próximo, e fazer a ressocialização, né? Tem algumas estratégias de abordagem que são feitas nessas formas de tratamento, mas isso é uma coisa mais avançada, né? No Brasil, que políticas que a gente tem? Tem política nacional de drogas, eles têm política de prevenção de danos, eles têm comunidades terapêuticas, rede de atenção psicossocial, que são os RAPs e os CAPs. Aqui tem o CAPS álcool e droga, lá em frente ao FMT, né? E essa articulação. Então, quando não se consegue tratar, eles falam pelo menos em diminuição do dano, tá? Tá bom? Tá bom. Não? Aqui é o que tem de programa no mundo, tá? Que a gente tem vários lugares do mundo que reduziram, pode subir. No Brasil também, né? Tem que ser abordado com bastante cuidado, porque normalmente o dependente químico ele não aceita, tá? Tratamento farmacológico a gente não vai falar aqui, é só para vocês entenderem que existe. Depois vocês vão lá no site e dar uma olhada. Tudo isso aqui que a gente está falando tá baseado em evidência. Agora eu vou passar para a doutora falar. Sou terapeuta cognitivo-comportamental e trabalho com neurodivergência também. As minhas primeiras experiências como psicóloga foram em comunidades terapêuticas. Eu já trabalhei em comunidade feminina e masculina. Então, já atendi algumas pessoas aí com essa demanda. Acho que é importante dizer, né, falar um pouco dessa minha experiência, porque eu trabalhei numa clínica que tinha uma média de 60 homens e na masculina. Na feminina, tinham acho que 28 mulheres. O máximo que eram 30 pessoas, uma clínica menor. E adivinham aonde que a gente via questões muito mais complicadas e pesadas em relação ao uso de substância, né? Na comunidade terapêutica feminina. Então, é muito, muito complexo. A mulher que usa drogas, que usa álcool, é muito marginalizada. Enfim, perdem filhos, perdem dentes, perdem cabelos, perdem vida, né? Enquanto nas comunidades terapêuticas masculinas eu via uma coisa muito comum, que é as visitas, né? Os homens recebem visitas de mães, de esposas, de filhos. E nas femininas não... era muito difícil. Bom, lembrei disso, quis compartilhar. Passa pra mim, por favor. Não. Eu vou vir pra cá, Olicélia. É só pra ilustrar que usar drogas é só a cereja do bolo. A gente fala que usar substância é só a cerejinha do bolo. As camadas desse bolo é o que a gente busca entender em psicoterapia, né? Por que eu preciso usar uma substância para lidar com a vida, para lidar com o dia a dia, para lidar com, enfim, todo mundo tem problemas, né? Por que algumas lidam com problemas com drogas e outras sem drogas? Pode passar, por favor.
E reconhecer os sinais da dependência, como a doutora já tinha falado, é o primeiro passo para procurar ajuda. Tem uma coisa que atrapalha muito, é a negação. É negar que a gente precisa de ajuda, sabe? Então, vou falar desses 4 sinais, assim, que tem a ver com aquilo que a doutora tinha falado, né? Tem um primeiro sintoma que é a fissura. Aquela vontade urgente de usar a substância, sabe? Então eu tô aqui no trabalho, mas já tô pensando, sextou, né? Já tô pensando na hora que eu vou chegar e começar a beber. Sextou virou um problema agora, né? Pois é. Sinônimo de bebida. Exato. Que horas que eu vou começar a usar, enfim, N substâncias, né? Isso, essa necessidade, a gente fala em alguns casos, né? A água na boca que dá de vontade de usar alguma substância, essa é a cereja do bolo, né? Talvez a gente precise entender o que está acontecendo, o que acontece antes disso, antes do ato de comprar e usar. Bom, tem uma coisa que a gente chama de tolerância, que é você vai consumindo, o corpo vai ficando tolerante à substância. Então você vai consumindo e cada vez precisa de doses mais altas para sentir o mesmo efeito. Então, se antes você se sentia satisfeito com 3, 4 cervejinhas, né? Você já fica alegre, de repente você precisa de 8 e 12. E aí quando você vê, você tá o domingo inteiro cachaçando, entre outras drogas, né? Porque o corpo já tolera, sabe? Isso vai levando a alterações comportamentais, a perda do controle, a sensação de que não consegue controlar. Então, eu não vou nem beber porque senão eu não consigo parar, né? Então fica ali aguentando para não fazer o consumo. Isso também serve para cocaína, maconha, essas drogas que a doutora trouxe. São potenciais enormes, né? Uma coisa que eu tenho visto também na clínica, doutora, são muito mais por uso de jovens, uso de psicofármacos, os Zolpidem, os Ritalina, Venvance. Pois é, as drogas dos jovens, né? Eles vão na farmácia, compram e vão pra baladinha, enche a cara de remédio e ficam lá, parecendo zumbi mesmo. Eu já estive em locais de ver pessoas, a gente que trabalha na área da saúde identifica facilmente, né? Então aquela pessoa, ela não tomou só uma cervejinha, né? E faz feio demais. Oi? Tá, não é pra mim. Pode passar, por favor. As 4 fases do tratamento da dependência química. Bom, a gente fala que para fazer qualquer mudança precisa de cumprir algumas etapas. Qualquer mudança. Imagina que você quer hoje começar a fazer exercício físico. Tem alguns estágios para a gente começar a fazer as mudanças, tá? Então, para parar de usar qualquer substância, acontece da mesma forma. O primeiro estágio a gente chama de pré-contemplação. É aquele estágio onde a pessoa... E aí, quando o paciente chega lá no consultório, o que a gente faz? Vai ouvindo e tentando identificar que fase que essa pessoa tá, né? Da dependência, do uso. Então, a pré-contemplação é quando a pessoa nem acha que precisa ainda, tá? Você fala, olha, fulano, você não acha que tem que estar bebendo muito? Não, eu bebo só... Tem lugar aqui. Pode sentar aqui. Eu bebo só de vez em quando, só final de semana, só sexta, sábado e domingo, não é um problema não, né? Eu fumo só um baseadinho de vez em quando com os amigos. Não, é só né? Então assim, a pessoa tá pré-contemplando, ela ainda nem contempla a ideia de que ela realmente tem um problema com o uso de substâncias. Segunda fase é a contemplação, ou seja, a pessoa já começa a enxergar que tem problemas. Opa, eu realmente preciso aí dar uma maneirada. Quando eu estou nessa fase, só saber que eu preciso parar ou que eu preciso diminuir não basta, né? A gente entra numa outra fase, estimula o paciente a entrar numa outra fase, que é a fase de preparação. De começar a pensar no que eu preciso fazer. É quando a gente encaminha para o psiquiatra, é quando a gente publica quando precisa, dependendo, a gente precisa encaminhar para comunidades terapêuticas, para internação mesmo, dependendo do caso, da cronicidade.
Uma coisa que eu tenho por experiência, que eu acho muito, muito bacana, foi considerada uma das 7 maravilhas do mundo, é Alcoólicos Anônimos. Alcoólicos Anônimos e Narcóticos Anônimos. Eu realmente acredito na filosofia, porque eu já vi e vejo ainda muita gente, inclusive dentro da minha família, se recuperando, vivendo em sobriedade, através da ajuda mútua, né? Desses programas que se gerem, né? Não paga nada, você vai, tem grupo no mundo inteiro, né? Grupo de pessoas, grupo de autoajuda, de pessoas que passam pelo mesmo problema. Eu gosto muito do A e do NA. E a parte de ação é isso, né? A pessoa vai fazer o que tem que fazer. Então, evitar, uma das coisas que Alcoólicos Anônimos e Narcóticos Anônimos ensinam, né? Evite e procure. Então, evitar lugares e pessoas é muito importante, né? Não adianta. Eu parei de beber. Oi? Principalmente as que você conhece, que sabe que a roda de amigos. é a roda de amigos. Exatamente. Então, assim, evitar lugares, evitar pessoas vai diminuir muito. Muito difícil parar, né? Eu acho que o álcool é uma das drogas mais difíceis de parar. Porque... Oi? Tá em todo lugar. Tá em todo lugar, é liberada, tem status, né? Tem umas crenças muito, muito limitantes, assim, a respeito do álcool, principalmente. Se eu não beber eu fico chata, quem não bebe é sem graça, é careta, né? Então, assim, se não tiver bebida não vai ser divertido. São ideias muito, aqui no Brasil, são muito, né? Aqui em Cuiabá, uma cidade quente, todo mundo gosta de tomar uma cervejinha de vez em quando. Mas dá para se divertir de outras formas também, né? Enfim, quando a pessoa chega em terapia com essas ideias, a gente começa a contestar. Realmente, vamos pensar? Né? Lá para baixo eu vou falar mais um pouquinho disso. Bom, os caminhos para a recuperação. O tratamento é multidisciplinar, como a doutora Oliceli já tinha dito, né? É a psicoterapia cognitivo-comportamental, que é a minha abordagem. É uma das psicoterapias com maiores evidências de sucesso para o tratamento, porque com ela a gente, eu vou falar um pouquinho dela mais abaixo, mas com ela a gente vai na causa do problema, né? Então, como eu tinha falado, o uso é a cereja do bolo. O que está causando, né? Geralmente são formas de pensar, formas de sentir que me levam a ter esse comportamento. Terapia de aceitação e compromisso e terapia comportamental dialética também são abordagens muito boas. Isso tudo vai ficar lá no site, né? Quem tiver curiosidade depois precisar pegar essas dicas. O acompanhamento psiquiátrico, sem dúvidas, é muito difícil quando o paciente tem uma coisa que eu já ouvi muito de adictos, né? Adicto é a pessoa que tem vício em alguma coisa. Bom, se eu tomar remédio é a mesma coisa que eu estar me drogando, né? Então, já que eu vou ficar limpo, a pessoa quando ela entra em recuperação, ela quer ficar 100% limpa, né? Então, assim, o que vai dizer se uma droga é remédio ou droga, né? É a quantidade, a dosagem. Enfim, maconha não é liberada no Brasil porque... Nossa, liberado. Quanto tempo, pessoal, pra vocês precisam sair de pão, sabe? Nossa, gente, já passou? Vocês querem ir embora? O que eu vou poder fazer? A gente pode continuar, mas eu queria tanto que eles provassem o copo, porque... Vamos! Eu posso liberar aqui pra vocês, a gente vai continuar conversando. Ótimo! Vai continuando conversando e vocês vão comendo, tá? Fica à vontade. Ótimo! E aí vai até continuando falando, mas tá todo mundo liberado pra comer alguma coisa. Bom, as comunidades terapêuticas, como eu já falei, os grupos de ajuda. Pode baixar, por favor, doutora. Na terapia cognitivo-comportamental, como que a gente começa, né, o tratamento? Primeiramente, a gente acolhe, traz o paciente, faz um acolhimento sem julgamento moral, né? Porque é muito comum, como eu falei, né, mulheres principalmente, mas é muito comum haver o julgamento a respeito de quem usa substâncias, né? E dependência química, alcoolismo, não escolhe. O acolhimento sem julgamento moral é bem importante, porque é uma doença, né? Ninguém fica julgando moralmente. E mais julgada, né? Com certeza. Que o homem sempre vai estar mais, assim, vai se sentir mais humilhado em relação a isso. Sim. Do que o homem. Sim, com certeza.
A segunda fase do tratamento é identificar aquelas fases para motivação de mudança, né, que a pessoa está. Então, ela está na fase de contemplação para fazer a mudança, ela está já na preparação. Provavelmente quem chega em consultório já está se preparando para parar ou já parou de usar a substância e está pedindo ajuda mesmo para continuar a fazer a manutenção, que é a fase mais difícil, né, manter o comportamento. Então é muito fácil a gente se matricular na academia, comprar roupas, se preparar para fazer. O difícil é se manter lá, né? O ano inteiro fazendo, o ano inteiro sóbrio. Tem várias estratégias que a gente aprende, que a gente ensina, enfim, e adapta cada um à sua maneira. Pode descer, por favor. Reestruturação de pensamentos distorcidos e sempre baseado em evidências. Por exemplo, é impossível me divertir sem álcool, como eu estava falando. Quando a pessoa chega com essa demanda, né, eu não consigo me divertir, eu prefiro ficar em casa assistindo Netflix do que sair e não poder tomar nada, né, ou não poder fumar um baseado, ou não poder usar tais substâncias. Bom, a gente começa a pensar sobre esses pensamentos, porque provavelmente é pensar isso, tem outros também, né? Então, gente que não bebe é chata, outra coisa, se eu recair, eu nunca vou conseguir viver sóbrio, então eu nem vou parar porque eu não vou conseguir mesmo, né? Eu não tenho mais jeito. Esses pensamentos, eles limitam a nossa capacidade de fazer as mudanças. Então a gente começa a contestar, peraí, quem que você conhece? Todo mundo aqui conhece alguém que não bebe, certo? Alguém conhece quem não bebe? Eu não bebo. Não bebe. Pois é. E todo mundo conhece pessoas que não bebem e são legais, e são divertidas, e saem, e se divertem, exatamente. Isso é uma ideia. Tem uma coisa que a gente trabalha, a prevenção de recaída em psicoterapia, né? É uma estratégia bem importante, que é a última aqui, o plano de prevenção à recaída. O que a pessoa acredita? Que ela consegue ficar lá, sei lá, tô 30 dias sem beber. Aí escorreguei, pisei o pé na jaca. Agora também vou voltar a beber, não vou mais parar? Não, peraí. Isso foi uma recaída ou isso foi um lapso, né? Que a gente chama. O que é um lapso? Eu escorreguei. Amanhã eu acordo arrependida, eu acordo envergonhada, endividada muitas vezes, né? Tem que vender coisa para consumir drogas, a gente vê muito isso também. Bom, eu posso voltar, continuar de onde eu parei. Eu acredito que é possível, mas a probabilidade diminui muito. Toda vez que eu penso em voltar, eu penso que eu vou estar perdendo. Você é membro de algum grupo? Sim. Legal. Eu falo, salva vidas, sabe? É uma filosofia muito interessante. O apoio psicológico é o que dá. O apoio psicológico, muitas vezes o apoio psiquiátrico, né? Séria, né? Ninguém faz as coisas só por vontade. Muitas vezes a gente precisa decidir e ter um plano e executar o plano e pedir ajuda, porque sozinho muitas vezes eu não consigo. Pode passar. Alguns dizeres que eu ouço, já ouvi na clínica, né? Algumas frases. Só força de vontade não adianta, né? Só força de vontade não adianta, gente. A droga não era o problema, era a solução para todos eles. Eu já ouvi isso várias vezes de pessoas dependentes. Então, a droga não era meu problema, doutora. A droga era a solução. Pelo contrário, quando eu usava, eu esquecia tudo. Não tinha problema com filho, não tinha problema com dívida, não tinha problema com nada, né? O problema é depois, é como eu me sinto. O problema é o antes e o depois do uso. O que eu tô sentindo, o que eu não tô sabendo lidar na minha vida, que eu tô precisando me anestesiar com alguma substância. E aí depois vem todo aquele arrependimento, vergonha, culpa, enfim. E tem uma frase aqui que é bem... Eu fiquei em dúvida se eu colocava ou não, eu falei, vou colocar. Deu prazer, entendeu? Deu prazer, lascou, gente. Pra pessoa que já tem o sistema de recompensa do cérebro, já entendeu o caminho do prazer, ele vai tô feliz, vou consumir a substância. Tô triste, vou consumir a substância. Tô entediado, vou consumir a substância. Tudo é motivo para consumir a substância, né? Substâncias que dão prazer, enfim.
Tem um jargão que eu ouvi muito em dependência química, em clínica, né, em comunidade terapêutica, que é: o destino de quem usa droga são 3 Cs: clínica, cadeia ou caixão. Eu gosto desse ditado popular das clínicas, porque é muito real, né? O que vai acontecer se a gente não tomar uma decisão? De não recalcular a rota, muitas vezes. Ou vai parar numa clínica, ou vai pra cadeia e leva à morte mesmo. Fulano ainda tem vela pra queimar. Alguém já ouviu isso? Vela pra queimar. É isso que você acabou de falar. Eu paro, eu uso por 15 anos, aí eu paro. Então assim, pensa, quando eu comecei a usar, eu acendi a vela. Eu tô usando. Aí 15 anos de uso eu paro. Começa a me dar problema, eu procuro ajuda e paro. A minha vela parou ali, naquele tamanho. Ela não vai crescer de novo. Se eu voltar a usar, eu vou acender do lugar que eu parei. E o uso, geralmente, quando a pessoa passa bastante tempo em sobriedade e retorna ao uso, ele volta rapidamente com aquela mesma voracidade de antes, né? Não é uma coisa que vai progredindo aos poucos. Muito pelo contrário, pouquíssimos usos, às vezes uma vez a pessoa já entrega. Eu já vi gente que entregou casa em boca de fumo. Eu já vi gente que perdeu 9 filhos porque usou, saiu de casa e deixou as crianças sozinho. Enfim. E a última frase, pode ser. A última frase é a que eu mais gosto. É: só por hoje funciona. Às vezes, só por agora. Eu gosto muito dessa frase. Ouço muito de pessoas em recuperação na clínica, né? Então, assim, só por hoje filosofia, é lema de Alcoólicos Anônimos e Narcóticos Anônimos. É uma luta diária. Então, assim, o remédio ajuda, a psicóloga ajuda, o pai, a mãe, o irmão, o tio, o namorado. Mas se eu não me controlar, isso que ele falou, né, da decisão, e muitas vezes entender que não é para amanhã essa decisão é para agora, para hoje. Por isso, só por hoje funciona. Bom, era isso que eu tinha para dizer. Muito obrigada pela atenção de vocês. Qualquer dúvida também, estamos aqui para responder.